E aí, meninada, tudo bem? Eu estou gravando a nossa aula de geopolítica da quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. E vai ser o último tema, né, desse semestre sobre trabalho decente, é o artigo da página 61, né, que chama Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Eu vou abordar alguns temas e já vou falando dos vídeos complementares que eu vou mandar a respeito desses temas também. Bom, primeiro, o que é um trabalho decente? Todo trabalho que traz uma remuneração justa e que não degrada o indivíduo física ou moralmente. O que significa isso? O que é remuneração justa? Né? Uma remuneração que dê para a sua própria sobrevivência, da sua família. Isso é algo que traz já uma dignidade, né? Sobrevivência dele e da família, do indivíduo e da família. E que também não degrade fisicamente, que não traga lesões, não traga complicações para o seu físico. E que também não faça com que ele viva dilemas morais, né? Então, coisas, digamos assim, que não são éticas, coisas que não são legais, né? Tudo isso também traz problemas. Então, trabalho digno é aquele que não degrada nem física nem moralmente o indivíduo e que traz uma remuneração justa. Um dos problemas que o artigo aborda bem por cima, assim, é a questão desses trabalhos degradantes para crianças, né? O trabalho infantil, mesmo que não seja degradante, já não é adequado, porque a fase da infância é a fase de formação do indivíduo, onde o indivíduo deve buscar educação, esporte, lazer, cultura, arte, para se formar para a fase adulta. Nos países desenvolvidos, isso, né, não precisa ter estatuto da criança e do adolescente, porque já é praticamente uma regra tácita, uma regra da sociedade cuidar bem das crianças para ter uma sociedade no futuro melhor. Aqui no Brasil, ainda que isso seja falado sempre, não é praticado, não é? Nós sabemos que não se investe o suficiente em educação, muito menos em esporte, arte, cultura, que deveria ser as atividades que todas as crianças exerceriam aí pelo menos até os seus 14, 16 anos aproximadamente. O que acontece aqui? Por conta de falta de dinheiro na família, as crianças vão trabalhar. Elas vão trabalhar e muitas vezes em trabalhos degradantes. Por exemplo, muitas crianças vão trabalhar no tráfico de drogas, né? Até porque as penas são muito menores para jovens, então eles passam a levar as drogas a mando dos traficantes, né, para os locais, mesmo quando apanhados, a pena não é tão grave quanto é para um adulto. E a outra forma de trabalho degradante muito comum, infelizmente, em países subdesenvolvidos, né, o Brasil entre eles, é a prostituição infantil. Tem um autor que, aliás, faleceu há 2 semanas atrás, era apresentador de um canal, né, Catraca Livre, Gilberto de Menstein. Ele escreveu um livro chamado Guerra dos Meninos, quando ele fala dos meninos de rua na cidade de São Paulo, né, nas grandes cidades, e fala inclusive de como eles ganham a vida para sobreviver. Mas ele percebeu quando estava pesquisando para fazer esse livro que tinha muitos meninos e poucas meninas. E aí ele foi pesquisar o que acontecia com as meninas e descobriu que elas não estavam ali porque elas eram muitas vezes vendidas para prostituição infantil em outros países, inclusive dentro do próprio Brasil, em garimpos muito distantes. E graças à sua pesquisa, a Polícia Federal conseguiu estourar 3 cativeiros, libertar várias meninas. Ele escreveu depois então um segundo livro chamado Meninas da Noite, onde ele relata, conta, né, todas essas histórias. Eu li os 2 livros e eu vi
ele no Jô Soares com uma das meninas, ela ficava de costa para a câmera, não podia mostrar o rosto, né? Relatando o que acontecia. Ela tinha sido levada com 7 anos para um garimpo, tinha ficado até os 9, e naquela oportunidade ela já tinha 11, quer dizer, já fazia 2 anos que tinha saído do garimpo, mas dificilmente uma pessoa que conseguiria ter uma vida normal para sempre, aí, mesmo com acompanhamento psicológico, a recuperação é muito difícil. Uma menina que era obrigada a se prostituir, a ter relações sexuais com de 5 a 10 homens por dia, não é? Durante 2 anos da sua vida, dos 7 aos 9 anos. Veja que coisa completamente absurda. O que ele descobriu que muitas vezes esses traficantes compravam essas crianças da própria família. Apareciam lá com histórias do tipo, olha, tá vendo esse casal aqui na Alemanha, mostravam um país, né, nos Estados Unidos, eles mostravam uma casa bonita, aqueles jardins bonitos com 2 meninos, e dizia, eles queriam ter uma menina, mas não podem mais, então eles querem adotar, e se a sua filha for levada para lá, ela vai ter uma vida maravilhosa, eles vão mandar uma ajuda de custo todos os meses aqui, e ela tendo mais oportunidades vai poder ajudar a senhora, os irmãos no futuro. E aí a mãe, pensando no bem, né, fazia isso. Só que não era nada disso. As fotos eram todas mentirosas, nunca vinha ajuda de custo nenhum, essas pessoas desapareciam e essas meninas eram vendidas para o tráfico, levadas através do tráfico humano, né, vendidas para prostituição infantil. Às vezes fala, mas por que não foge? E aí eu estava dando essa aula para uma outra sala, em outros colégios, aula ao vivo, né? Então os alunos interagem, e alguém lembrou da novela Salve Jorge, que tinha o tráfico inclusive de adultas, mulheres adultas, mas que elas não denunciavam porque os traficantes ameaçavam a família. Esse é um outro problema. Muito bem. Um outro assunto abordado no nosso artigo é o trabalho intermitente ou parcial, que foi aprovado com a reforma trabalhista de 2017 no governo Temer e que criou uma nova modalidade, né, que é o trabalho, a jornada parcial ou o trabalho intermitente. Funciona mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo, fica mais fácil compreender. Antes o dono ali de um restaurante tinha 10 funcionários. Mas nos dias de movimento ele precisava dos 10. Nos dias de pouco movimento, 5 eram suficientes. Só que ele tinha 10 e pagava os 10. Aí, com a jornada intermitente, ele faz o que? Ele deixa só 5 na maioria dos dias. Nos dias de pico, nos dias e horários de pico, ele convoca os outros 5. E esses 5 que são convocados apenas nesses dias de maior movimento, só recebem por esses dias. Se ele não for convocado durante o mês, ele está empregado, mas não vai receber um centavo. Então, esse tipo de coisa, claro que beneficiou o patrão, porque ele reduziu a sua despesa com funcionários, mas prejudicou os trabalhadores. Por isso que a reforma trabalhista, não coincidentemente, teve apoio de todas as entidades patronais e de nenhuma entidade sindical dos trabalhadores, porque foi claramente um benefício muito mais, ou vários benefícios, esse é apenas um deles, voltado para os trabalhadores, para a redução de custos da produção, o que significa redução de custo de mão de obra principalmente, né? Porque a reforma trabalhista é na parte de mão de obra, não é matéria-prima e outras coisas. Muito bem, outro assunto que é abordado também é a inclusão de pessoas com deficiência, e eu vou mandar um vídeo também sobre isso, né? Existem cotas, então as empresas que têm até 100 funcionários não precisa contratar nenhuma, mas as que têm de 101 a 200 precisa ter 2% dos funcionários com deficiência, as que têm de 201 a 500, 3%, as de 501 funcionários até 1.000 funcionários, 4%, e as empresas acima de 1.001 funcionários precisam ter 5% dos funcionários com deficiência.
Se não fosse a lei, se não fosse uma obrigatoriedade, as empresas não contratariam. Aliás, mesmo com a lei, o artigo começa falando disso, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa governamental, estava sendo multada e obrigada a contratar porque não estava cumprindo a lei, né? Diz aqui o artigo. Então, você deve ver, por exemplo, aqui em Bebedouro, nós temos no Sabem Água alguns meninos que são pessoas com deficiência e que fazem muito bem o papel, exercem muito bem. Dando essa aula para o pessoal de Barretos, eles falaram de outras empresas lá de Barretos. Por quê? Porque são obrigados, então contratam e essas pessoas precisam comer, precisam sobreviver. Ah, mas a família cuida delas. Vamos imaginar que seja filho único ali, os pais mais velhos uma hora vão falecer e essa pessoa precisa ter renda. Então é muito importante a inclusão de pessoas com deficiência. E o último assunto tratado é sobre desigualdade salarial entre os homens e mulheres. Se você procurar na internet, você vai encontrar vídeos falando que há essa desigualdade e vai encontrar vídeos falando que não há essa desigualdade. Eu assisti 4, 2 que falavam que há e 2 que falavam que não há, mas aí claramente o que você percebe os que falavam que há desigualdade salarial, tinha pesquisas de universidades, de empresas, a Cato, que é uma empresa responsável por, ao lado da LinkedIn, né, que é uma outra rede social com essa finalidade, são as duas maiores empresas de distribuição de currículos, contratação do Brasil. Então ela sabe do que está falando. E os 2 vídeos que falavam que não há desigualdade não tinha nenhuma fonte confiável, né? Não, porque isso é invencionismo dos movimentos feministas, tal, mas não tinha nenhum dado confiável. Então vamos pegar os dados confiáveis, né? Que há sim desigualdade. Estou mandando um vídeo confirmando isso. Lógico que há setores que não há, por exemplo, quando você tem concurso público, professores, juiz, qualquer concurso público, aí seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, vai ter o mesmo salário. Então, alguns poucos setores não há. Mas no setor privado, isso é muito claro e evidente, muito grande essa desigualdade, os vídeos vão falar sobre isso. Eu vou mandar um vídeo sobre trabalho decente e crescimento econômico, outro sobre emprego intermitente, né, essa jornada parcial, outro sobre meia infância, que é o trabalho infantil, um sobre inclusão das pessoas com deficiência e outro sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. São 5 vídeos complementares e esse meu aqui. Um abraço a todos.